Você que tem o seu livro impresso, em PDF, por favor, abra conosco no tópico 30 do capítulo 5. Uma pessoa que constantemente transfere a culpa para outra. Deus seja louvado por esta grande oportunidade de estarmos aqui, evangelista, mais uma sexta-feira, para aprender com o Espírito Santo. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Uma pessoa que constantemente transfere a culpa para outra. Um bom líder não transfere a culpa. Como líder, você deve reconhecer que é responsável, em última instância, por tudo o que acontece. Não sei por que alguns líderes nunca querem reconhecer qualquer culpa. Nós todos somos culpados algumas vezes. Irmão, isso aqui é muito tremendo, porque não reconhecer a culpa ou não reconhecer o erro está ligado, evangelista Miqueias, à natureza caída do homem. Isso iniciou-se no Éden. Se você estiver com a Bíblia na mão, se você abrir a palavra do Senhor, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 12, a primeira manifestação de transferência de culpa encontra-se em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 12. O primeiro que achou, por favor, faça menção das Santas Escrituras. Primeiro que lê, por gentileza. Capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 12. Eu disse que a primeira manifestação de transferência de culpa está nessa passagem que agora vamos ler. Evangelista Miqueias. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Viu, irmãos? A primeira manifestação da natureza caída relacionado ao tema, assunto que estamos abordando. Pastor, por que nós, eu falo nós, os seres humanos, porque o ser humano tem uma grande dificuldade de reconhecer os seus próprios erros? É simples. Isso tem resposta na psicologia. Há uma parte da psique chamada ego. Ego é o seu eu, é a sua personalidade, que ele não quer que você reconheça os seus erros. Porque quando você reconhece os seus erros, pode ficar caracterizado o fracasso, pode ficar caracterizado que você é falível, pode ficar caracterizado que você não tem potencial para tal coisa. Então veja que quando você manifesta que errou, é como se você, evangelista Miqueias, estivesse descendo, sabe? Como se você tivesse, olha, eu sou falível, eu erro. Só que o ser humano, ele não gosta disso porque mexe com o ego dele, porque o ser humano, ele quer mostrar sempre para as outras pessoas, pastora, que ele é inerrante, que ele é infalível, que ele é sábio, que ele é perfeito e muitas outras características que remetem à perfeição. Então, quando você assume erro, você está falando, olha, eu não fui bem naquilo. Então, o ser humano ainda tem muita dificuldade de lidar com isso, de mostrar a sua fraqueza. Por quê? Porque vivemos de um mundo mascarado, onde todo mundo quer mostrar a sua beleza, a sua perfeição, a sua sabedoria. Quando eu falo mundo, eu incluo também a igreja. Por isso que nós quase não temos confissão de pecado. A Bíblia diz: confessai os seus pecados uns aos outros. Eu não quero confessar, porque eu, como pastor, se eu confessar o meu pecado,
que vão achar de mim? Isso fere meu ego, isso fere minha reputação. Não, eu quero que todos tenham a imagem do pastor Edson como um homem, sabe, irrepreensível, infalível. Eu quero ser modelo, eu quero ser exemplo. Eu não quero mostrar minha fraqueza. Isso é um grande erro que o diabo tenta implantar em nós. O Deus encarnado, Jesus, ele mostrou a sua fraqueza, irmãos. Se Jesus, sendo Deus encarnado, ele mostrou a sua fraqueza. Pastor, aonde que Jesus mostrou a sua fraqueza? No Getsêmani. Quando ele vira para o Pai e fala: Pai, aparta de mim este cálice. Ele está dizendo: eu não vou suportar a cruz. É difícil. Vai doer, vai me machucar, vai sangrar. Eu, como homem, serei moído, serei triturado. Ele demonstrou ali, ele externalizou a sua fraqueza humana. Ele podia muito bem: não, pai, manda a cruz que eu mato no peito e resolvo, é muito fácil. Ele podia exteriorizar uma humanidade superior. Pelo contrário: pai, aparta de mim este cálice, vai ser difícil. Mas ele sabia que esta era a sua missão. Por isso que não há um ponto final na passagem, vírgula. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, eu sei que vai ser difícil para mim como homem. Eu sei que eu vou chorar, eu vou gemer naquela cruz, mas eu vou cumprir o meu propósito. Adão, para finalizar, Adão tinha errado. Ele podia muito bem: não, Senhor, eu errei. Mas olha o que ele fala: a mulher que tu me deste. Transferência de culpa. Ele não abraçou a responsabilidade. E é sempre assim. Não, o teu chefe chama atenção porque você errou. Não, mas aconteceu isso por causa disso, ou por causa de fulano. Você sempre quer se justificar, ou às vezes você quer transferir a culpa. É hora da gente parar com isso e assumir as nossas responsabilidades. Por quê? Reconhecendo o seu erro é uma grande oportunidade para você crescer. Porque quando você reconhece o erro, repara o erro, você dá a si próprio uma oportunidade de crescimento. Sim ou não, irmãos? Deus vai para a mulher, em vez de abraçar a responsabilidade, o que ela diz no verso 13? O que ela diz no verso 13? Ela não assume a culpa. Ela coloca a culpa em quem? Na serpente. E para por aí. Por quê? Deus não vai falar com um ser irracional. Mas se fosse a serpente, ela ia culpar o diabo. E se Deus fosse no diabo, talvez ele culparia alguém. É sempre assim, cadeia, transferência de culpa. Você vai no filho mais velho que errou, quem fez isso? É o filho abaixo de mim, né? É o do meio. Você vai no do meio, o do meio coloca a culpa no menor. E um fica transferindo a culpa para o outro. E nós temos também essa mania como cristãos. Mas hoje vamos aprender com o Espírito Santo que nós, mesmo que doa, mesmo que seja vergonhoso para nós, nós temos que assumir: eu errei. E às vezes a gente não assume. A gente usa uma palavra para suavizar o nosso erro. Dificilmente você vai ouvir alguém falando: eu errei, eu abraço a responsabilidade do meu erro, eu sou o culpado. Irmãos, que o Espírito Santo ele possa nos moldar e nos elevar ao nível tal para quando a gente errar, não importa que foi na esfera física ou na esfera espiritual, mas o Senhor quer nos forjar servos autênticos, que quando nós errarmos: não, pastor, foi eu que errei. Não, meu filho, eu não estava certo não, você está certo. Qual é o pai que faz isso? Reconhecer que o filho está certo. Um dia eu fiz isso com meu filho, eu reconheci o meu erro: meu filho, me perdoa.
Naquele dia eu agi dessa forma, procedi dessa forma. Na verdade o errado era eu. Só que isso é 1 em 1 milhão. Geralmente o pai quer sempre ter razão, sabe por quê? Porque está com o ego muito elevado. Reconhecer o erro significa pisar no seu próprio ego, matar, esmurrar, subjugar o seu eu, que quer todo instante crescer, sobressair. Mas Jesus, sendo Deus e Senhor, Ele mostrou que bom é ser autêntico, é ser verdadeiro, porque sendo assim, nós vamos ter a aprovação dos céus para nós, porque o Senhor quer moldar a cada dia. Esse estudo está nos moldando, como falou comigo. Para mim hoje é uma das melhores aulas, assuntos a ser abordado. Mexeu muito com o meu eu, com o meu ego, com a minha natureza, me fez rever alguns conceitos. Então, antes de falar para os irmãos, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração. Então não vamos transferir a culpa, vamos levantar o bracinho e falar: pastor, foi eu, pai, foi eu, supervisor, foi eu, teu vizinho, foi eu. Vamos, a partir de hoje, irmãos, ser mais autênticos e não transferir responsabilidade ou culpa. Vamos abraçar a culpa, porque fazendo assim, irmãos, olha, a gente vai entrar em um nível tão profundo, que quem sabe a gente seja arrebatado como Enoque. Presbítero, por favor, receba o homem de Deus com palmas, com alegria, irmãos. Foi só uma introdução, o servo do Senhor dará prosseguimento nessa noite à aula de hoje. Deus abençoe, presbítero. Graça e paz a todos os irmãos. Pastor Edson, que é uma benção, né? Homem de Deus, irmão Edson. Irmãos, quando ele fala que a gente tem aprendido mesmo, e a gente que ministra isso, cada sexta-feira, cada uma pessoa que ministra essa aula, nós passamos por um vento muito forte, mas vale a pena, irmãos. Eu estava até falando com a pastora André ali, e quando ela ministrou aqui, ela pediu até para me interceder por ela, porque ela estava muito nervosa. Mas é assim mesmo. A gente, quando vai falar, a gente está mexendo, está abalando o inferno, porque eu até falei para ela hoje que ensinamento, estudo é mais dificultoso do que pregar. Porque você, quando dá um estudo, a pessoa vai absorvendo, vai pegando a palavra, vai pegando aquela certa coisa que não tem aquele conteúdo quando a pessoa está pregando. Então o inimigo, ele fica furioso, porque a palavra de Deus, quando vai ser plantada no coração das pessoas que estão aprendendo, estão querendo aprender, ela vai só crescer. Isso aí está sendo uma fúria muito grande, mas Deus tem nos acalmado, Deus tem nos sustentado, e tenho certeza que vai continuar nos abençoando. A cada ministrador da palavra que for dado estudo aqui, passei por um vento muito forte essa semana, e quando chegou hoje, eu passei por o último vento, que foi à tarde. Eu falei assim: inimigo, você que está querendo me tirar do foco, mas há poder no sangue de Jesus. Aí eu falei para a pastora, Deus falou comigo assim: toda vez que tu for ministrar, agora a vigilância tem que ser dobrada, é jejum, oração e monte na semana. Eu disse: amém, Senhor. Então vamos fazer isso. Louvado seja Deus. A palavra não pode deixar de ser ensinada, e nós vamos continuar ensinando para a honra e para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nosso irmão parou no top 30 do capítulo 5. Nós vamos falar sobre no capítulo 31. Top 31, né? Um líder que pensa que estão gastando muito dinheiro com cabeça. O cabeça é quem? É o nosso pastor, né? E está dizendo assim: lembre-se de como Judas se opôs a apresentar caro dado ao seu pastor, Jesus. Muita pessoa que realmente ama seu pastor sente que nada é bom demais para ele. Normalmente, um traço de deslealdade se manifesta quando outra pessoa leais começa a apreciar o pastor. Frequentemente isso vem de um sentimento de culpa que o líder desleal nutre por ver que ele não se envolve quanto à demonstração de apreço pelo pastor. Lembre-se
das palavras do traidor Judas? Todo mundo sabe essa passagem, que quando tu for acompanhar aqui está dizendo sobre João. Eu até entrei um pouquinho de contradição na Bíblia lá que eu vi, que aqui está falando sobre a irmã de Lázaro. Mas você vai ver em Mateus e Lucas que não era uma irmã de Lázaro, era uma mulher de Betânia. Então ele foi na casa jantar, foi num jantar na casa se não me engano foi de Simeão, né? De Simão, né? Simão, o ex-leproso. Quer dizer, então ali entrou uma mulher, e essa mulher ela quebrou um vaso de alabastro e ungiu Jesus. E quando ele estava ungindo, você acaba com os seus cabelos, o Judas falou: pô, poderia pegar essa coisa preciosa aí e vender, ganhar dinheiro e repartir para os pobres. Mas na realidade não era isso que ele queria. Na realidade ele estava achando que estava sendo desperdiçado gastar aquilo com Jesus. E no nosso meio tem pessoas assim? Tem. Se de repente a pessoa chegar aqui, vou abençoar o pastor Vani, vou dar um Corolla do ano para ele, eu tenho certeza que tem alguém que vai falar assim: pô, esse camarada podia vender esse Corolla aí, dava uma quantia só para ajudar a igreja e fazer outra coisa na vida dele. Tem pessoas que vão falar isso? Tem. Então a pessoa que não tem aquele apreço, aquele amor pelo seu pastor, pelo cabeça, pelas coisas que está fazendo, de repente pede ele. Eu fiquei, por que eu vou falar uma ilustração? Por exemplo, vamos supor que a Raquel chega e fala assim: ó, nosso pastor foi convidado para ir lá trazer uma mensagem lá em São Paulo, na igreja mãe, mas ele queria ir de terno. Pô, mas o terno que ele tem, é uma ilustração, tá, irmão? Tá bem surrado, ele quer comprar um terno novo, a gente não tem condições agora de comprar um terno. Vamos supor que chama a igreja, os irmãos da igreja, assim: vamos comprar um terno para presentear o nosso pastor? Aí a gente resolve comprar um terno. Sempre vai ter um: que é isso? Comprar terno para o pastor? Às vezes ele murmura e nem dá o dinheiro. Então pessoas que está remando contra, uma pessoa desleal, que está se tornando a quinta coluna dentro da própria igreja, irmão. É isso que o livro está falando. Então pessoas têm que ser mais leal ao seu pastor. Pastor merece? Merece, irmãos. Um homem que está se desgastando, irmão, não é mole não. Eu falei que eu não queria nem um pouquinho estar na capa do pastor Vani, nem do Miqueias. Só misericórdia, irmãos, não é mole não. A gente que dá o estudo já passamos por luta, imagine esses homens. Meu Deus. Mas foi isso, Judas, ele estava no meio, um traidor que ia trair Jesus, e estava lá. Ele era tesoureiro daquele grupo, aqueles irmãos, né? Aqueles discípulos. Sempre ele que comprava, ele que recolhia o dinheiro. Então ele falou isso. Ele falou dessa maneira: por que não pega esse óleo precioso aí, vende e reparte para os pobres? Mas na realidade o coração dele estava querendo outra coisa. Louvado seja Deus. Judas, com todas as pessoas desleais, sentiu que era desperdício gastar tal quantia com o pastor, quer dizer, com o pastor Jesus. Ele achou que era desperdício gastar. Não, desperdício não, irmãos. Louvado seja Deus. Vale a pena. Vale a pena. Louvado seja o nome santo do Senhor. 32. Um líder que é demasiadamente inquieto, reservado e distante. Tome nota das pessoas que nunca têm comentários a fazer, nada contribui. A Bíblia diz que Absalão não disse nada por 2 anos. Após ficar calado esse tempo todo, ele decidiu dar uma festa. O silêncio e o mau humor de Absalão tinha um significado. O que o livro está dizendo aqui? Todo mundo conhece essa história, né? Aminon pegou a irmã dele, Tamar, fingiu que estava doente, pediu o pai Davi, que era o rei, que ela fosse até a casa dele para fazer um bolo, fazer alguma comida, que gostava muito da comida dela, porque não ia comer coisa de outra pessoa. E rei Davi foi e mandou Aminon ir lá, mandou Tamar na casa da Aminon. Aminon foi lá e abusou da sua irmã. E diz a palavra de Deus, para ver na Bíblia, que ela usava uma roupa toda colorida.
toda colorida. Significava que a jovem daquela época que usava aquela roupa colorida era uma jovem pura. Imediatamente, quando aconteceu isso, que ela saiu da presença de Aminon, ela pegou a cinza, jogou na sua cabeça e rasgou a sua veste. E quando foi mais à frente, deparou com seu irmão de sangue, de pai e de mãe, que era Absalão, e contou toda a história. Ele ficou revoltado. A gente vai pegando a Bíblia e vai lendo. Falou para Davi. Davi fez aquele negócio, aqueles acertos, mas cobrindo, tampando o sol com a peneira, né? Como diz, né? E aquilo ali ficou no coração de Absalão 2 anos. Olha só, 2 anos. E diz a Bíblia, e aqui também o escritor que escreveu esse livro falou que ele resolveu fazer uma festa, chamou os moços dele, armou toda a cilada para Aminon, e ali ele conseguiu matar o irmão dele. E quando ele fala aqui, cuidado com a pessoa calada, eu não vou falar assim, as pessoas às vezes ficam caladas no seu interior, no seu cantinho, porque está passando por alguma provação, irmãos. Quando vê uma pessoa que só fala não, que é todo negativo e fica calado, nós temos que tomar cuidado com ele. É isso que o livro está falando. Entendeu? Foi um acontecimento? Foi. Ele deu um texto sobre Absalão. Mas a revolta, a agonia, o nervoso, a traição do irmão que fez pela irmã, foi falar o mais alto. E Absalão resolveu fazer isso. E muitas vezes, se não tiver um erro sendo corrigido, acontece no nosso meio. O erro tem que ser corrigido. O silêncio significa alguma coisa. Mais embaixo, tá aí. Infelizmente, Aminon e o rei Davi não detectaram qualquer coisa errada com o comportamento reservado de Absalão. Contudo, isso significa que algo mal estava sendo preparado. Cuidado com aqueles que estão calmos, distantes, fora do normal. Quando você sabe que eles geralmente fazem, contribui positivamente comentários. Nós vimos aquele garoto que invadiu o colégio de Realengo, matou aquelas crianças todas. Os vizinhos dele falaram que ele era um cara que não falava com ninguém, ele era caladão. Geralmente as pessoas que cometem isso, eles são calados, são na deles. E faz tal coisa porque não está convivendo com pessoas. Uma pessoa que é calado, que vive na sua reserva, se não tomar cuidado, isso passa para a cabeça e ele acaba ficando pneu, acaba ficando maluco. Já viu uma pessoa quando fica numa mata? Eu conheço um camarada que ele vive na mata, mas ele sai, ele vai na cidade, ele bebe, é um cachaceiro, ele bebe. Mas se ele ficar direto na mata, ele não vai ficar normal. Ele não vai ser um cara normal. Ele não vai ser um homem normal. Entendeu? Então, a Bíblia fala sobre isso. Aqui, ó, o estudo também fala sobre isso. Que tem que tomar cuidado com certas pessoas assim. Nós precisamos fazer uma cura, um cuidado com essa pessoa. E isso depende de cada um de nós. Às vezes nós estamos aqui na frente, pastor, Réia, os obreiros Geraldo todo, e às vezes a pessoa entra, fica, a gente não repara muito, de repente você que está sentado do lado, você reparou. Aí o cuidado. Aí como é que você prega? Só na rua? Não, você pode pregar assim também. Olha só, esse varão aí, ó, tá aqui, tá vindo todo dia, todo culto tá vindo nosso, mas ele é muito calado. A gente fala com ele, não fala nada, é muito reservado. Aí tem aquele carinho especial, a pessoa vai chegar, vai cuidar. Isso aí é muito bom, irmãos. Isso tem que ter cuidado. É isso que o livro está nos ensinando. Tem que ter cuidado com pessoas assim, caladono. Às vezes a pessoa vem para a igreja e não dá nenhum glória. O culto está pegando fogo e está caladão. Não sente nada na presença de Deus. Lá mais embaixo diz assim: tal pessoa pode estar trabalhando com um espírito arrogante e desdenhoso. O orgulho sempre leva o conflito dentro das organizações. Olha só, não leva ou não leva o orgulho? Outro dia eu fiz um elogio a um jovem e ele falou assim: não, isso é normal. Aquilo doeu no meu coração. Eu falei: poxa, Deus trabalhou na tua vida de tal maneira. Poxa, você trouxe uma palavra. Isso é normal. O Espírito Santo me mostrou orgulho naquela pessoa. Irmão, a gente quando prega o evangelho, tu pode reparar, a maioria dos pregadores, quando acaba de pregar, ele vai, joelho, agradece a Deus, porque nós não somos nada, irmãos.
Às vezes nós vemos aqui ferido, vemos machucado, e a única coisa que a gente pode fazer é derramar nossas lágrimas, ajoelhar nos pés do Senhor e falar: Senhor, eu não tenho nem condição de falar nada, mas quem prega é teu Espírito. É o teu Espírito que vai falar. Então só, por favor, Senhor, usa a minha boca. A única coisa que a gente pode falar, irmãos. Porque se eu for pregar eu, Luiz Antônio, não tenho condição de dar estudo nenhum hoje, pelo que eu passei a semana. Mas eu falei: Senhor, eis-me aqui, que eu sou um canal de bênção nas tuas mãos, que eu sou um instrumento nas tuas mãos. E nós temos que ser assim, irmão, não orgulhoso, irmãos, que nós não somos nada, irmãos. Louvado seja Deus. Lança fora o escarnecedor e se irá contenda. Provérbios capítulo 22, 10. Quem pode ler para mim? Provérbios capítulo 22, 10a. Quem achou? Ali, o filho do Xande vai ler. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenta, e acapará a questão e a vergonha. Entendeu isso, irmão? Tem pessoas que é escarnecedor, né? Fica escarnecendo tudo para ele é errado. Aí tá dando um conselho pra gente que lança fora. Tira da sua vida, desvia esse camarada, porque é como uma laranja podre. Tantas pessoas já pregou isso, né? Ou você afasta ou você tira, porque senão acaba apodrecendo as outras. Entendeu? Atraso é um reflexo de uma indisposição da pessoa para ser parte da reunião. Ela deseja não ter de estar por perto, portanto não consegue ficar na reunião para uma sessão inteira. Antes de receber uma carta de demissão de seu assistente, você verá que ele frequentemente está chegando atrasado. Tudo isso é o mesmo camarada que é orgulhoso, então pode ver que ele tem essa especialidade na vida dele. E para ele é o tal, ele é o camarada, tudo que vai se falar na reunião ele já sabe, não precisa estar lá. Pode perceber isso. Principalmente, vamos levar para a nossa vida também material, nossa vida de dia a dia, nossa vida profissional. Eu, como tenho um cargo de carregado, já tive cargo de assistente, mas quando faz uma reunião, sempre tem alguém que chega atrasado. Vai falar a mesma coisa. Comentário. E na igreja, pode reparar isso, eu não vou não, porque fala a mesma coisa, vai falar sobre isso, vai falar aquilo, vai falar sobre dízimo, vai falar sobre isso. O camarada sempre ele é negativo. Ele não tem aquela expectativa de chegar cedo no culto. Eu chegar no culto para orar. Poxa, oficina de oração. Vou chegar na hora do louvor. Irmãos, como Deus tem falado comigo depois que eu passei a chegar na oficina de oração, irmãos. Eu fico até triste que eu não chegar na hora certa. Às vezes eu chego um pouquinho aqui, 5h10, 5h15 eu já fico triste, que eu queria estar 5 horas em ponto aqui. De preferência até mais cedo. Aí quando o Geraldo pede para mim chegar mais cedo, eu chego, faço esforço danado e chego. Mas como é bom, irmão. Aí eu falo: Senhor, pelo menos meu joelho, irmão, meu joelho está horrível, sinto dor muito no meu joelho, mas Deus tem me incapacitado de ficar 40 minutos de joelho orando. Eu não levanto, irmãos. Eu tenho um prazer de orar ao Senhor, irmãos. Tenho prazer. Fora em pensamento que eu oro certo. Às vezes está começando comigo, eu estou falando com Deus. Eu, graças a Deus, irmão, eu uso para a minha vida. Porque às vezes eu estou vendo até aquele seriado que está dando, eu falo assim: Senhor, como eu queria ouvir a tua voz que nem Abraão ouvia, que nem Moisés falava contigo, Senhor. Porque é tremendo, irmãos. Pessoa, você está lá e daqui a pouco: Felipe, que é isso, Felipe? O que está fazendo? Não é por aí não. Imaginou, irmão? Está lavando a louça lá, de repente: Senhor, poxa, eu estou com a dívida para pagar, minhas contas estão... Não sei o que vai fazer, meu esposo só ganha isso. Aí: calma, minha filha, confia em mim.
eu vou te dar a solução, eu vou fazer você prosperar na sua vida. E aí? Não é bom? Seria bom assim, irmãos? Mas eu falo, Deus continua falando ou não continua falando? Continua, irmão. Não fala igual Abraão, igual Moisés, com esses homens. Mas Deus fala, irmãos. Tremendo isso, irmão. Isso é tremendo. Às vezes eu vejo pregador assim, Deus falou comigo. Você falava assim, Deus falou com um camarada. Antigamente era assim, mas Deus fala, irmãos. É tremendo. É uma coisa que só quem vive essa experiência sabe, irmão. Hoje mesmo eu indaguei com Deus, uma coisa que aconteceu comigo. Foi misericórdia. Eu preferia ter morrido quando eu tive convite que eu fiquei na beira da morte. Na hora, o Espírito Santo falou assim, não faça tal. Assim mesmo comigo. Assim mesmo, irmão. Não fala coisa tal. Assim mesmo. Eu gelei, irmão. Na hora. Porque às vezes, está dizendo aqui no estudo também que o coração fala. A boca fala que o coração está cheio, né? A boca fala que o coração está cheio. Às vezes você fica todo irado, cheio de revolta na vida e você acaba falando. Mas a Bíblia nos ensina, nós temos que tomar cuidado, guardar as coisas antes de falar. Apesar que Deus até sabe, né? Antes que venha a tua boca a palavra, Deus já sabe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o camarada quando chega atrasado, essas coisas assim, é bom o pastor sempre corrigir. Uma vez quando eu cheguei aqui que o pastor Vani pediu para eu chegar cedo, eu não cheguei no horário que ele me pediu, eu cheguei só 10 minutos atrasado. Ele puxou minha orelha. Confesso para você que eu fiquei chateado assim um pouquinho na hora, mas depois eu falei assim, o Espírito Santo falou comigo, você não, ele está certo. Ele está certo. Porque a gente pode se irar, irmãos, mas a gente não pode pecar. Quando você ira com alguma coisa, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus consola você. Você, não, calma aí, meu pastor está certo, eu que estou errado. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. 34. Um líder que sente que sabe o pensamento da organização e, portanto, não se importa em fazer perguntas importantes. Olha só. Eu não vou perguntar nada não. Aí de repente, se o pastor está fazendo uma reunião para todos os líderes, vamos supor, reunião para todos os obreiros, dia 4 teve, né? Reunião. Às vezes a pessoa não concorda, irmão. Não concorda com aquilo que está acontecendo. Como é o ideal da pessoa fazer? Levantar o dedo. Espera o pastor dar oportunidade para ele. Quando ele dá oportunidade, aí, pastor, você falou isso, mas eu não entendi muito bem. Você tem como o senhor me explicar de novo? Ele vai explicar. Quando ele explicar, de repente você não concorda. Não, pastor, eu não concordo não. Irmãos, isso não é... A gente pode ficar com raiva de pessoas assim não. A pessoa está sendo sincera, irmão. A reunião aqui mesmo é disse, poxa, o pastor Veri falou uma coisa, o pastor levantou a mão e falou assim, não, pastor, você falou isso. Eu não concordo não, é isso. O pastor Veri, não, amém. Tá certo. Eu sei, é melhor falar aqui do que eu falar pelas costas dos irmãos. Acabou. Isso é bom, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Às vezes a pessoa, já vivemos de estudo aqui, às vezes a pessoa escuta uma fofoca do pastor. Às vezes o camarada é obreiro de valor, está ouvindo falar mal do seu pastor e não tem coragem de falar com o seu pastor, fica com medo de falar com o seu pastor. O pastor quer corrigir a pessoa. Nós temos que falar, irmão. Não é fofoqueiro não. Não está batendo com as línguas nos dentes que nem o livro falou não. Você está sendo sincero dentro da casa do Senhor. Isso não pode ter não. Isso está errado. Louvado seja Deus. Lembre-se de um líder sendo questionado sobre o porquê de ele não se importa em descobrir algo sobre um assunto importante. Eu sabia o que você iria dizer. Ele respondeu, eu sabia o que você iria dizer, então não me importei em perguntar. Sei como você analisa tais casos. Na verdade, essa pessoa estava dizendo, estou lidando com personalidades não razoáveis e que nunca me entenderão. Não havia motivo de eu vir para vê-lo. Uma pessoa que vê você como alguém tão razoável é obviamente em seu coração desleal para com você. Olha só. Que eu, pastor Edson,
para dar estudo bíblico, não. Tem pessoas mais de patamar, tem mais pessoas que têm mais qualificado, pessoas que pode mais formado em teologia, em bacharel, sabe falar hebraica, mais do que o Edson. Tem pessoas assim? Tem pessoas assim. Agora espero que não seja aqui na Rara, que eu nunca vi aqui na Rara não, graças a Deus, porque eu estou feito dos irmãos não, mas na outra denominação eu via. Louvado seja o nome santo do Senhor. Top 35. Um líder que não tem estado envolvido em trabalho ministerial prático. Não vejo como alguém pode ensinar em uma escola bíblica sem ter envolvido no trabalho ministerial pessoalmente. O ministério do Senhor Jesus não é conjunto de teoria, é trabalho duro e pé no chão. Olha só, a pessoa que não deve ter envolvimento nos aspectos básicos do ministério é um teórico. Tudo o que tem a oferecer são teorias e respeito do que é certo e errado. Quer dizer, o que adianta eu ter curso de teologia, ter tudo, mas na realidade, se o pastor precisar de mim, eu não ajudo o pastor a fazer nada. Luiz Antônio, você pode ir lá orar por um irmão lá que está precisando de oração? Ah, pastor, não tenho tempo não, posso... Então eu acho que eu sou o bambambam, só posso dar o estudo bíblico e mais nada. Eu vou fazer isso, é isso que eu fui chamado, é isso que eu vou fazer e pronto, acabou. Quer dizer, isso está errado, irmãos. Além de eu ser um ajudador para dar estudo bíblico, aqui eu falo ajudador, não falo nem professor. Ajudador, eu sou obreiro. E o obreiro está aqui para secar chão, mudar papel higiênico, trocar copo. Desde a outra denominação que eu estava, eu aprendi isso. Mesmo sendo presbítero, pode descer do altar e secar o chão. Quantas vezes eu já fiz isso, de descer, às vezes não tinha diácono para colher a oferta, eu descia do púlpito e tirava a oferta. Aí o líder do obreiro falou assim: Luiz, tenho muita saudade de você. Você sempre foi rápido nas coisas. Então o obreiro tem que ser dessa maneira. Pode dar estudo, pode dar tudo isso que ele está falando aqui. Não pode ser o bambambam da situação não. Louvado seja Deus. O líder tem que ter experiência. Eu escrevi aqui. Aqui embaixo está dizendo assim: o ministério do Senhor Jesus não é conjunto de teoria, de trabalho duro e pé no chão. A pessoa que não deve ter envolvimento, aspecto básico do ministério, é um teórico. Tudo que tem a oferecer são teoria e respeito de que é certo e errado. Não neófito. Olha só o que significa essa palavra não neófito, que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Olha só. Neófito significa nova planta, quer dizer, neo, novo. Fritos significa plantas. Então, planta nova, quer dizer, aí juntando para o lado espiritual significa neófito, significa uma pessoa que conheceu Jesus pouco tempo, um novo convertido. Quer dizer, eu não posso pegar um novo convertido, me desculpe, com todo respeito. Eu pego seu nome, varão? Gabriel, está caminhando, eu pego o Gabriel e boto ele em frente para ser pastor. Pastor, vamos chegar aqui e bota ele, blum, sem pedir permissão a Jesus, sem pedir permissão a Deus. Coloca ele. Vai fluir bem? Não vai, que ele tem muita coisa a aprender, irmãos. Ele tem muita coisa a aprender no Evangelho. É isso que está falando, não neófito, não novo, não planta nova. Então muitas pessoas às vezes não têm esse cuidado. Às vezes chegou hoje na igreja, aceitou Jesus e pega e bota na frente. Calma, irmão. Ora a Deus primeiro. Vamos analisar a situação. Vamos botar o camarada para fazer as coisas direito. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então aí, a planta nova, como uma planta nova pode dar fruto? Não pode. Não pode, irmão. Uma planta nova dá fruto, ela vai crescer, não vai crescer? Ela vai crescer, vai dar o seu fruto. Louvado seja Deus. Tal pessoa poderia voltar-se contra você por causa das suas inclinações teóricas. Não é supremo que boas escolas bíblicas só aceitam ministro maduro para ser instrutores. Precisamos daqueles que têm vista a ação concreta do Senhor Jesus, do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Pessoas que têm vivenciado os sucessos errados, traições, os altos e baixos. O ministério tem muito mais a oferecer.
É surpreendente como sempre os que não estão fazendo nada para Deus sabem como as coisas devem ser feitas. Já imaginou isso? Já teve essa experiência? As pessoas que não estão fazendo nada, mas ele acha que ele... Não, calma aí, eu quero dar uma opinião. Olha, eu não acho que isso está certo, não. O camarada não faz nada, não ajuda em nada, não contribui em nada. É que nem eu me lembro do pastor Vando. Ele falou assim: irmãos, todos os irmãos que querem saber o que está acontecendo com o dinheiro da Rara, procura o tesoureiro, vai ver para onde está indo o dinheiro. Mas no finalzinho, o que ele falou? Todos aqueles que são dizimistas, porque os que não contribuem, foi ou não foi que ele falou? Todos aqueles que não contribuem, então não pode fazer isso. Mas o camarada que é dizimista fiel, ele pode ir lá e falar assim: poxa, deixa eu dar uma olhadinha aí na caixa, o que está acontecendo? Eu te garanto que a pessoa que é dizimista não vai fazer isso, sabe por quê? Porque ele dá o dízimo, ele não dá para a igreja, ele dá para o Senhor. Eu sou eu dou dízimo para o Senhor. Louvado seja Deus. Mas eu achei bonita a parte dele falando isso, entendeu? Porque às vezes, o que ele quis dizer com isso? Eu tenho certeza que ele falou sobre isso. Que camarada às vezes não contribui, não ajuda em nada, não faz nada e quer criticar, quer falar alguma coisa. Ele tem direito de falar? Não tem. Ele não tem direito de falar. Ele pode sim, de repente posso dar uma opinião, se for favorável ao senhor, pastor, não encolhe, vai lá, conversa com o pastor, isso, eu quero me afirmar, tal. Aí o pastor vai analisar, porque também ele é filho. Mas a pessoa levantar e de repente, louvado seja Deus. Top 36. Um líder que não contribui para um esforço conjunto de abençoar e apreciar seu pastor. Observe aquele que não se envolve em projeto feito para honrar seus superiores. Se o não envolvimento não for realmente por falta de dinheiro, é geralmente por deslealdade. Para aquilo que eu falei. A vida do camarada está com dinheiro, né? Eu vou dar dinheiro para comprar um terno para o pastor viajar? Eu não. Ele pode ter dinheiro, ou também ele pode não ter dinheiro, ou ter dinheiro ele está sendo desleal. Agora, se for falta de dinheiro, amém. Poxa, não vou poder contribuir não, porque eu estou com falta de dinheiro. Poxa, não recebi isso. Não recebi meu dinheiro ainda, não recebi meu pagamento ainda. Aí que está dizendo aqui, se for por falta de dinheiro, amém. Ou é por falta de dinheiro, ou por deslealdade. Deslealdade porque o cara camarada está com dinheiro, recebeu o 13º, recebeu o pagamento, recebeu algum abono, alguma coisa, e não quer dar. Porque ele acha que não vale a pena dar o dinheiro para abençoar o pastor. Louvado seja Deus. Um líder que não tem sido atestado pelo tempo. Cara amigo cristão, neste último sinal estou apontando uma realidade muito importante. O tempo revela várias coisas importantes. A Bíblia diz: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. É ou não é? Aí vamos lá para Gideão. Gideão, ele foi chamado por Deus, foi aprovado por Deus. Aí Deus falou para ele assim: reuniu o povo, e Deus falou para ele: são muito, eu não vou dar a minha honra não. Se eu der o mediadita na mão, vai falar que ganhou e vai me esquecer de mim. Fala para os covardes, os medrosos, tudo voltar. Aí ele foi lá, os covardes e os medrosos podem voltar. Tinha quanto? 34. É isso, é isso? 34 ou 32 mil? 32 mil soldados. 32 mil soldados. Foram embora 22. 22 mil soldados voltaram para trás, os covardes e medrosos. Ficaram só 10. Aí eu te falo, foram chamados 10. Aí Deus fala assim para Gideão: ainda são muito. São muito para me dar os medidas de nitra na sua mão, dar essa vitória na sua mão. Vamos fazer o seguinte. Aí eu falo que agora é a hora da escolha. Aí Deus escolhe: manda eles descer no ribeiro, manda descer nas águas. Aquele que ajoelhar e levar a mão à boca, esses separarão de um jeito. E aqueles que beber e lamber a água como um cão, você vai separar a parte. Todos aqueles que eu falar que irá contigo, irá. E aqueles que eu falar que não irá, não irá. Quer dizer, Deus, qual foi que levou a água lamber igual o cão? 10. 10? Não, foi 300. 300 homens fizeram isso. Sobraram, sabe quanto? 9 mil
9.700. 9.700 homens sobraram. Ficaram só 300. Esses 300 foi escolhido. Isso. Miquel também lembrou aqui. Quer dizer, então 300 foram escolhidos. Muitos foram chamados. Quer dizer, foi chamado por Gideão. Depois, chamado mais 10.000. Mas na hora da escolha, foram só 300. Louvado seja Deus. E às vezes a pessoa pensa que é um muito, mas não é muito não, irmãos. Na igreja cheia, quem está aqui, a igreja nossa é lotada de domingo, dia de domingo, de Santa Ceia, de quarta-feira, culto da vitória, é uma benção. Na hora do estudo, irmãos, a gente fica meio triste. Eu, pastor Regis, agora já estamos acostumados. Estamos se acostumando, né? Porque às vezes a gente fica aqui, a gente lê, estuda, fala a revelação, pede a Deus para Deus usar, e as coisas não acontecem de tal maneira que a gente queria que acontecesse, a igreja cheia, lotada para ouvir o estudo da palavra de Deus. Mas a gente fica meio triste com isso, mas graças a Deus por isso. Vamos lá. O tempo revela a diferença entre os escolhidos e o chamado. O tempo sozinho irá diferenciar entre homens e garotos. Muitas das nossas teorias e análises só serão aprovadas com o tempo. Se você quer saber se alguém será leal, encomenda a pessoa a Deus e ao tempo. Amém, irmãos? Então é isso que a gente tem que ter cuidado, irmãos. Às vezes a pessoa vem, quem vê a aparência, João Lucas pregou aqui, foi? Na quarta-feira. Samuel olhou a aparência, né? Mas não foi daquela maneira. Não é dessa maneira que Deus vê. Deus não olha dessa maneira. Então nós temos que dar a Deus. Às vezes você quer uma pessoa para... Quero botar uma pessoa aqui para ajudar eu, o pastor Edson, ao Miqueias, ao João Lucas. A gente, poxa, a gente vai olhando e vai pedindo. Mas às vezes os irmãos não querem vir para o trabalho, não querem vir para o estudo. Como é que a gente vai botar? Né, pastor? Como a gente pode colocar uma pessoa assim, se a pessoa mesmo não quer vir para o estudo? Mas às vezes a gente fica triste com isso, porque a gente quer botar a pessoa para ajudar. E é tão gostoso, é muito bom estar na cadeira assistindo, irmão. Olhando o estudo, pegando, desfolhando a Bíblia, alimentando. Mas quando a gente está aqui na frente, ó. Né, Andréia? Andréia que sabe. A gente treme, irmão. A gente treme na base. Por mais experiência que eu tenho, pastor, isso tem 30 e pouco, também tem 30 e pouco de evangelho, mas a gente trema na base, irmãos. Porque você não está falando coisa de você, eu estou falando da minha vida, eu estou falando da Bíblia, eu estou falando do Senhor. Eu estou falando para a noiva do Senhor. Então tem que tomar cuidado. Então quando nós fomos escolher, de repente chega um jovem aqui, aí desculpa falar, tá? O varão de Deus aí, o Roger. Aí de repente o Roger, a Nana vai de repente fazer uma viagem. Vou botar esse varão aí para ser o meu segundo aqui do obreiro. Aí não, eu me simpatizei com ele, vai bota. Não pode ser assim, né, Roger? Tem que orar a Deus. Primeiramente tem que falar com o pastor. Pastor, poxa, viu um varão aí, tal, estou observando ele. Ele, poxa, tem se alegrado no Senhor aí, mas, vamos estudar ele para ver. Aí é diferente. Vamos estudar ele para ver se ele tem capacidade de estar para me ajudar, a mim, a Ana. E não é bom? Vamos botar ele. Vamos dar uma força a ele. Aí é diferente. Vai ver a situação do camarada, vai ver se ele pode ou não, se ele tem jeito para aquela coisa ou não, se ele tem jeito por negócio de Deus ou não, se ele é temor a Deus, se ele é dizimista, tudo isso tem que contar, irmãos. Aonde que eu vim, eu estava conversando com o meu pastor, com o presbítero Fábio, filho da irmã Fátima. A gente estava conversando aqui, eu cheguei no finalzinho, ele me chamou para conversar, que ele falou, eu tenho um costume, lá na Assembleia de Deus, é um costume totalmente diferente da Rara. Aí o pastor, não, pode conversar com ele, pode conversar com esse varão aqui, que ele, vier de lá também, ele vai te falar. E realmente, irmão, eu conheço um varão, homem de Deus, Bíblia pura. Se você falar o versículo para ele fala para você até mais afiado que o Edson. Fiadíssimo ele na Bíblia. Ele fala versículo assim, no estalo. O camarada era usado por Deus mesmo na palavra. Ele não foi consagrado a diácono porque ele não era batizado com o Espírito Santo do jeito para dar assembleia. Aí quando eu cheguei aqui, primeiro ministro, ciclo de identidade. Aí o pastor Edson estava falando só, lembra disso, pastor? Sobre batismo de Espírito Santo. Aí quando ele falou, a minha mente fez assim, ó.
Clareou. Porque na realidade você pode pegar na Bíblia e pode ver que Jesus manda você ficar em Jerusalém, que até seja revestido do alto, seja revestido de poder. Não ficar em Jerusalém que eu vou batizar com o Espírito Santo. Pode ler a Bíblia. Entendeu? Ele falou nisso, aí foi abrindo a minha mente. Irmãos, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, você aceita Jesus, às vezes a pessoa já é batizada com o Espírito Santo ali mesmo, quando está aceitando o Senhor Jesus. Aquele choro, aquele arrependimento, Senhor, como é que eu pude fazer tal coisa? Eu não te aceitei ainda antes. A pessoa está sendo batizada com o Espírito Santo ali, irmãos. É coisa tão maravilhosa, às vezes a pessoa vai descer as águas e é batizada com o Espírito Santo. Agora, falar em línguas, não fugindo da lição, é poção, é dom do Espírito Santo. É um dom de falar em línguas. Isso foi tão bom. Eu aprendi, minha mente fez assim. A gente estava explicando essa coisa que eu estou falando. A gente estava falando sobre isso. Então, a gente vai analisando a pessoa. Então, a gente não pode colocar pessoas para fazer tal coisa. Lá no meu trabalho, por exemplo, ninguém indicado, se entra na Colube, com um mês ele vai carregado. Não é assim. Se o camarada não tiver experiência, ele não pode ser. É 2 anos, aí passa pela psicóloga, passa pela assistência social, aí vai passando, é indicado, assim carregado. Então, mesma coisa na casa do Senhor, a obra do Senhor tem que ser com zelo. A gente não pode indicar pessoas simples. É isso que está falando no livro. Não estou fugindo do livro, não, irmãos. Tem que tomar cuidado. Então, tem pessoas que tem que ser leal. Porque às vezes chega aqui, qual é o sistema da Rara? É isso, isso, isso. O sistema da Rara é o seguinte: já conheci vários colegas meus, ó, lá na Rara, a gente chega às 5 horas da tarde no domingo e ora até 6 horas. A gente queima primeiro. Depois que a gente ora, aí entra o ministério de louvor. Aí depois, varão, tem uma coisa que eu ficava indignado na Assembleia de Deus. Também da Assembleia, tu sabe disso. Só dava 15, 20 minutinhos pro pregador, né, Miquel? Lá não, lá é 45 a 1 hora e 10 para você pregar. Para você queimar a palavra de Deus. Para você estudar bastante e queimar a palavra de Deus. Que isso? É isso mesmo? É. Aí eu conversei até com um amigo, o pastor, ele pediu para eu entrar em contato, eu conversei com ele, ó, o pastor pediu para eu entrar em contato com você, mas daí eu vou pegar teu contato aqui, depois eu vou falar com ele. Aí ele falou, amém, varão, pode me ligar, mas me liga com antecedência, porque tem que ver a agenda, prega a beça, prega pra caramba no Rio de Janeiro aí, e é só a graça. Então, irmãos, a Bíblia nos ensina isso, entendeu? Então eu fico muito alegre. Eu quero entrar no capítulo 6. Cadê o Edson? 33. Aqui. Eu vou entrar aqui no capítulo 6, que o capítulo 5 acabou agora. De lábios de homem traiçoeiros. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aí que eu falei, a boca fala o que o coração está cheio. Então nós temos que tomar cuidado. Lá no meu serviço, às vezes eu cheguei chateado, mas não que tenha acontecido alguma coisa comigo na minha casa, porque aconteceu uma coisa no trem e eu fiquei muito chateado. Quando eu cheguei meio triste, meio chateado. Aí a pessoa reparou logo, mas eu fui vigilante. Aí a seta veio que me danado. Se eu tivesse alimentado a seta, aí eu ia falar o que meu coração estava cheio já mesmo, aí eu ia acabar pecando. Mas não, eu me controlei. Que meu coração estava cheio de amargura e Deus foi comigo. Aí Deus me consolou, me deu a palavra certa para me falar e não acabou eu separando o que aconteceu comigo na condição e no meu trabalho. E a mesma coisa que às vezes eu aprendi com a psicóloga lá na empresa, que você não deve levar problema do teu trabalho para a tua casa e nem da tua casa para o teu trabalho. Isso aprendi lá no meu trabalho. Aprendi isso. E mesma coisa a igreja. A igreja, nós temos que trazer a nossa oferta para queimar no altar. Aí eu vou lá para receber bênção. Não, você tem que trazer a tua bênção. Você tem que trazer a tua oferta. Às vezes você está passando por uma luta danada. Olha só o que eu aprendi aqui. Eu passando por uma luta tremenda. Aí tu chega aqui na Rara 1 hora para orar. Aí você derrama o joelho no teu chão, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, Pai. Estou passando por isso e está falando com o Senhor. Estou passando por isso e isso, eu estou vazio, Senhor.
Mas a única coisa que eu tenho te oferecer aqui, Pai, mediantemente, é o meu corpo, a minha língua, a minha cabeça, a minha mente. Toma a minha vida nas tuas mãos. Eu quero ser um vaso na tua mão. Enche-me nesta noite. Meu Deus. Aí Deus enche. Aí você volta para casa diferente. Aí sim, você pode levar para tua casa. Uma coisa que fala, não leva do teu serviço para a tua casa. Na igreja é o contrário, você tem que levar para a tua casa que você foi cheio na igreja. Porque desde o momento que você leva que você for cheio durante o culto para a sua casa, a semana é abençoada, irmão. Aí você controla a tua língua, controla as coisas, quando pode acontecer, pode, que nós somos ser humano, irmão. Nós somos ser humano. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus te freia. Aí aquilo que eu falo, que às vezes Deus não fala que Ele falou com Moisés, com Abraão, mas Deus, ó, se você der o lugar, você ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Você ouve. Não. É tremendo, irmão. Não. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Senhor, não. Senhor, me perdoa de novo. É tremendo. Mas deixe-me aqui, meu filho. Eu já ouvi Deus falar comigo dessa maneira através do Espírito Santo de Deus. Mas a gente não deve dar lugar ao nosso coração, que o nosso coração, a palavra de Deus diz que é enganoso. Enganoso é o coração do homem. É a Bíblia que fala, sou eu não, é a Bíblia que fala. Enganoso é o coração do homem. Então quando fala que a boca fala que o coração está cheio, se você deixar a amargura do teu coração, deixar enchendo ele de amargura, de tudo que está acontecendo na tua vida, tu vai enchendo o teu coração, daqui a pouco você não aguenta e começa a falar. Já ouviu falar aquelas pessoas? Chega para a pessoa para falar, ei, varão, como é que tá? Tá tudo bem contigo, cara? Eu estou passando por uma prova, estou passando por isso, minha vida está dando errado. Ele só conta desgraça. Já ouviu isso? Às vezes você dá a oportunidade para a pessoa contar uma bênção, ele deveria contar a bênção, ele conta a derrota na vida dele. Quer dizer, ele está falando a boca, o coração está cheio. Mas uma pessoa que tem intimidade com Deus, quando tu dá a oportunidade para ele falar, ele vai falar coisa de Deus. Ele vai falar a experiência que ele teve com Deus. Irmão, eu tive uma experiência aqui maravilhosa. Queria uma menina na igreja, lá que tinha um culto no trabalho, e a gente deu uma oportunidade para ela. Ela falou assim, eu tenho uma bênção para contar. Aí eu achei tão legal ela falar. Irmãos, hoje eu estava vindo para o meu trabalho e eu presenciei um assalto dentro do ônibus. O camarada, falou que estava com dinheiro altíssimo na carteira, queria pagar algumas coisas, era no banco. E na época a gente não tinha feita facilidade de cartão, foi um tempo atrás isso. E ela levou para pagar no banco. E ela ficou, Senhor, me livra. Senhor, eu falei contigo que tu me livrar de assalto. E estava lá no ônibus. Quase todo mundo foi assaltado, menos ela. Quer dizer, porque ela saiu com o coração cheio de esperança com Deus. Ela pôs em fé a prática o que ela orou. Que ela orou quando saiu do trabalho, quando saiu de casa para ir para o trabalho. Então nossa vida é assim, encher o nosso coração de esperança em Deus, irmãos. Se nós formos viver dessa maneira neste mundo, se a gente for dar lugar, que nem eu falei hoje, que eu falei, Senhor, eu preferia ter morrido com a Covid, que Deus me corrigiu. Deus me corrigiu na hora. Eu falo porque eu vi a morte, porque eu tive isso. Só a misericórdia de Deus. Eu quero falar que eu tive pior do que ninguém não, mas o que eu tive, meu querido, não desejo do meu pior inimigo. Só misericórdia. Mas Deus teve compaixão com a minha vida, porque eu entrei no propósito com Ele, mesmo doente, tive falta de joelhar de madrugada, mesmo com falta de ar, e clamar a Deus. Senhor, eu não quero, para mim é vergonhoso. Falei assim mesmo para Deus, para mim é vergonhoso ver um servo de Deus perder pela essa enfermidade maligna. Falei assim mesmo para Deus, se quiser me levar, me leve de outra doença, eu não desço. Assim mesmo que eu falei com Deus. Então, irmão, nós temos que ter coragem, intimidade. O seu Deus, a mesma intimidade que Abraão, que Moisés tinha com Deus, você também tem. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Louvado seja. Então você tem que encher teu coração de esperança, encher teu coração de alegria, para Deus fazer a obra. Muitas pessoas não sabem que as suas palavras tornam conhecida, especialmente se ditas em um momento espontâneo. A Bíblia também nos diz, porque pelo fruto se conhece a árvore. É ou não é? Então, poxa, você chega, o camarada lá na casa do camarada, o camarada está agredindo a esposa, está fazendo tudo com a esposa, bate nos filhos.
Os filhos não conseguem ficar perto do camarada, que nem aquele testemunho que todo mundo conhece, que o filho chegou para o pastor: eu queria que minha casa fosse aqui na igreja. Por quê? Porque aqui meu pai é bonzinho, lá em casa ele bate, faz isso. Então eu queria que a minha casa fosse aqui. Tem pessoas assim? Tem, irmãos. Tem pessoas que às vezes não demonstram que ela é, realmente ela é. Às vezes eu sou brincalhão, mas poxa, se eu estou brincando, eu tenho que ter um momento de brincar. A palavra de Eclesiastes fala que tem momento e tempo para tudo debaixo dos céus. Então tem um momento que você pode brincar, você não vai ficar o tempo todo sério. Tem pessoas que conseguem ser sério, mas mesmo assim tu vê a pessoa brincando. Eu acho tão bacana isso, irmãos. A pessoa se alegrar com seus irmãos, chorar com seus irmãos. É tão bom, né? Hoje mesmo, poxa, botaram parabéns para o Geraldo, parabéns para o Ligo, parabéns para o Renan, e esqueceram do Aladim. Aí depois botaram, foi quem está acompanhando o grupo, viu isso aí. Aí as pessoas, pô, parabéns, Aladim, tal. Quer dizer, é uma alegria, a gente está se alegrando com o aniversário dos irmãos. Isso é uma coisa legal, que às vezes um parabéns, Deus abençoe a tua vida, tal. Aí vem a pessoa: caramba, o camarada está se portando comigo, meus irmãos estão se portando comigo. Isso é muito bom. Louvado seja Deus. Na próxima vez em que você parar debaixo de um grande ave, pergunta a si mesmo: de que espécie ela é? Olha só, apenas procure pelo fruto. O fruto da ave revela a sua verdadeira natureza. Você chega num pé de, vamos supor, de jabuticaba, né? Jabuticaba, ela não dá na folha, ela dá no tronco, né? Pode ver, ela dá no tronco. Se o tronco dela não for firme, não for bem cuidado, ela vira um jabuticabeira seca, ela não dá o fruto. Tem que cuidar dela bem, para poder dar. E quando ela dá, ela tem cuidado, ela dá uma jabuticaba muito bonita, muito linda. Aí você vê que é jabuticaba. Mas você vê um pé de manga, você pega um pé de manga, você vai ver uma fruta. Pega uma fruta, você vai ver que é mangueira, não é? Você não pode chegar no pé de mangueira e pegar uma uva. Você não pega isso. Entendeu? Do fruto conhecerei, Jesus falou, né? Então a mesma coisa é o crente. O crente, ele se conhece pelo fruto. Por isso que eu falo, quando você colocar a pessoa na liderança, vê o fruto que ela está produzindo primeiro. Vê se ela dá fruto. Vê se o fruto dela é de boa aparência. Vê se o fruto dela é doce. Vê se o fruto dela pode produzir mais semente para o Evangelho de Cristo. Né, irmão? Às vezes eu fiquei, não vou falar o nome do irmão, por questão de prudência, não tem nada a ver, mas eu preguei aqui na igreja e eu fiquei assim, igual o Miquel falou uma vez, fica triste, que às vezes eu vejo que a igreja fica muito calada. Eu falei: Senhor, e nem minha esposa nem meu filho falou nada. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Preguei na igreja. Então, quando eu cheguei em casa, eu estava meio triste. O irmão ligou para mim e falou: irmão, eu quero falar para você que Deus te usou poderosamente, como Deus falou comigo. Irmão, aquilo ali foi uma alegria, irmão. Aí eu lembrei da Isis que falou aqui: fica triste que estiver vazia aqui para o estudo bíblico, não. Se tiver uma pessoa, tu dá aula para uma pessoa, porque Deus vai te honrar. Irmão, que maravilha isso, irmãos. Isso é tão bom, irmãos, que às vezes você não se exalta, você não, eu, Luiz Antônio, não, amém, Senhor, é para tu. Eu lembro da pregação do camarada que lá da Uarte Martins foi pregar na nossa igreja ali, na antiga igreja que eu era, e ele pregou sobre isso. Tudo na minha vida é para ele. E toda vez que ele pregava, ele botava a mão para o céu, jogava a mão para o céu para ele. Toda a honra é para ele, a graça é dele. Irmão, tudo na minha vida eu faço a honra de Deus. Então isso é tão bom, irmãos. Isso é maravilha. Do fruto os conhecereis, irmãos. Então o nosso fruto, irmão, aonde que você estiver, você pode estar brincando, pode estar tudo. Mas quando você fala de alguma coisa, por exemplo, no meu serviço, eu costumo não falar do Evangelho, mas se me der a oportunidade eu falo. Porque às vezes você entra para pregar e a pessoa pode não gostar, irmão. E no ambiente que você está de trabalho não é normal, então você tem que ser prudente. A Bíblia fala que seja prudente. Vamos ver, prudente como a serpente, né? Mas simples como uma pomba. Então nós temos que ser prudente, tudo, e mesmo tempo simples. Então tudo você tem que saber ser usado o Evangelho. Você tem que dar oportunidade. Abriu a porta para você pregar o Evangelho, eis-me aqui. Amém. É que nem eu preguei ontem. Um presbítero da Assembleia de Deus estava falando sobre divórcio.
Totalmente diferente. Estou falando porque está sendo sobre fruto, tá, meu? Estou fugindo da palavra de Deus, não. Se a mulher trair o marido, ou o marido trair a mulher, se não der carta de divórcio, ele vai ficar no vácuo, não vai poder casar mais. Ele falou isso para mim. Eu falei, Senhor, meu Deus, tremendo, né? Olha essa pergunta que o camarada fez, presbítero. Senão Jesus falou isso não. Se a mulher errar, se prostituir, o homem pode dar carta de divórcio, ele pode casar sim. Lê a Bíblia direitinho, vai ver. Eu falei o versículo para ele. Fica tranquilo, varão. Já pensou se acontecer isso? A humanidade do jeito que está, irmãos. Às vezes a pessoa casa, muda de guarda-roupa. A minha prima da minha esposa mesmo casou uma vez, quando foi 3 meses ela estava se separando. Poxa, é como muda de guarda-roupa. As coisas estão acontecendo. Então, é por isso que às vezes as pessoas a meditar, a pesquisar. Por exemplo, um noivado, vou usar aliança de noivado, não tem dinheiro. Não, um namoro é um aprendizado. O namoro você está namorando, está conhecendo. Depois do noivado você está se preparando para um casamento. Eu aprendi isso com o meu antigo pastor, nunca esqueci disso. O namoro é uma fase que você está vendo o seu namorado, está analisando ele, ser um camarada que, poxa, que é trabalhador, ser uma pessoa que vai ser o teu futuro, que vai ser o teu cabeça, que vai te ajudar, que vai chegar em casa, se ele ajuda a mãe ou não, o pai ou não, se ele reclamou ou não. Isso tudo tem que ser analisado. Então quando você chega debaixo da árvore, a árvore que está falando de estudo é isso aqui, as coisas que a gente tem que analisar. Que da árvore, do fruto, você vai ver a árvore. Então você vai ver se ela está dando fruto. Então de repente eu chego para o Felipe aqui, eu olho para o Felipe, aí poxa, eu vou ver se o Felipe está dando fruto. Aí eu olho daqui, ajuda daqui, ajuda dali, ajuda daqui, poxa, está dando fruto, que benção. É uma boa planta, é uma boa semente, uma boa árvore. Então vai ter uma boa semente, vai ter um bom fruto. Então a nossa vida cotidiana é dessa maneira, irmãos. Nós temos que analisar as coisas. E o livro está nos ensinando a cada coisa que é impactante. Neste capítulo irei compartilhar com você algumas citações interessantes que tenho notado ao longo dos anos. Essa citação adivinha dos lábios de pessoas desleais. Chocam-se sempre que ouço. Lembro de um dia em que ouvi tais afirmações. Algumas delas foram ditas em mim pessoalmente, embora muitas delas sejam coisas que ouvi a respeito. As afirmações lhe disse muito sobre a personalidade em questão e sobre a condição do coração delas. Vamos começar com esta frase que eu vi do braço direito de um pastor de uma igreja muito grande. Algum de nós poderíamos ser pastor principal. Nós somos só não somos só porque decidimos submetê-lo. Quer dizer, o camarada chegou assim, qualquer um pode ser pastor. Nós só não somos pastor igual a ele que nós resolvemos submetê-lo. Olha só a rebelião que o camarada desleal que está fazendo. Já pensou? Chegar aqui e falar assim, poxa, juntar o Xande, juntar o Roger, juntar os irmãos, assim, ó, a gente pode ser pastor igual o pastor Ivani. A gente só não somos porque nós resolvemos submetê-lo a ele, respeitar ele. Nós podemos ser sim. Quer dizer, eu me coloco na posição de pastor, mas será que Deus me colocou na posição de pastor? Será que Deus me chamou para ser pastor? Às vezes eu falo isso com Deus, Senhor, o Senhor me chamou para ser pastor? Porque não é mole não, irmãos. Ser pastor não é mole não. Conheço um amigo meu que, coitado dele, meu pai, está na igreja, está sofrendo. Ele está sofrendo logo com a família de um amigão meu. Aí eu falei assim, e a família Freita está te tratando bem? Ele fez a cara feia. Quando ele fez a cara feia, essa família é pior que o problema que eu tenho lá. Assim, misericórdia, sério mesmo? Sério. E fulano também. Ele é a família dele. Então é terrível, irmãos. Você pastor não é mole não, irmãos. Mas nós temos que dar graças a Deus pelo nosso pastor. E quando ele puxar a tua orelha, vira a orelha para ele, que ele sabe o que está fazendo.
Ele sabe o que está fazendo. Nós temos que orar pela vida do nosso pastor e orar pela vida dele. Ora pela vida do Miquel também, com o pastor, a vida da Lindaiá, a linda da Raquel. Nós temos que ser sinceros em tudo, irmãos. Em tudo. Em tudo. É tão bom, irmão. Às vezes quando eu tenho que conversar com o pastor Maria, fica preocupado, que eu chego ali, quero sempre ajudar meu pastor, mas às vezes eu fico triste que eu não tenho condição de ajudar muito. Eu tenho meus afazeres também, né, irmão? Mas se Deus quiser, Deus vai me dar graça. Estou orando a Deus para Deus me dar graça para poder ajudar mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa declaração veio de um pastor assistente que, após analisar seu pastor principal por algum tempo, começou a ver si mesmo como alguém tão capaz quanto a pastor. Ele pensava que fora colocado em segunda ou terceira posição incorretamente ou devido a um infeliz jogo de circunstâncias. Tal pensamento brota quanto o assistente ou pastores braço direito tem a permissão de calçar os sapatos do seu pastor principal por breve temporada. Isso acontece geralmente quando o pastor principalmente está fora por um período. Eles, os pastores assistentes, têm a oportunidade de pregar por outras 2 ou vezes. Algumas pessoas dizem que eles foram abençoados. Isso faz que o assistente pense que é tão bom ou até melhor do que o pastor principal. Aí vamos supor, o pastor Vani vai lá por... Desculpa, tá, Miquel? Não tem nada a ver não, é só um exemplo, tá, irmão? Vamos supor que eu seja o pastor, eu gosto assim, eu seja o segundo do pastor. Pastor Vani vai lá para São Paulo e eu resolvo, vou fazer... Eu que estou aqui, eu estou sob todo mundo. Então, aí o Geraldo tem uma mania de fazer, não, Geraldo, faz dessa maneira não, faz dessa maneira. Aí o Felipe tem mania de, não, vai fazer dessa maneira não, faz dessa maneira. Eu sou pastor no momento, eles vão me respeitar, não vão me respeitar? Aí vamos supor que dê certo. Pô, deu certo, porque eu fiz dessa maneira, então eu posso ser maior do que o meu pastor. O culto está sendo abençoado, a pregação preguei. Rapaz, eu prego melhor do que o pastor Vani. Eu posso substituir ele, eu posso ser maior do que ele. Quem fez isso? Satanás, irmão. Satanás fez isso lá no céu. Ainda levou uma terça parte dos anjos. Quer dizer, poxa, teve a oportunidade de assumir o lugar do pastor, é fazer as coisas direito. É igual eu sou segundo do Écio, chego para o Écio. O que tu acha disso? Sempre a gente conversa sobre isso. O que tu acha isso? Não, pastor, fica à vontade. Ele está me autorizando a fazer. Pastor, posso fazer? Pode. Amém, varão. Isso é muito maravilhoso, irmão. Isso é muito bom. É você honrar o teu pastor. É chegar, poxa, pastor, ó, falei com o Edson primeiro, aí depois eu falei com ele, que o pastor autorizou. Olha só como é que é tremendo. Pastor, eu falei que sou uma pessoa de trazer um estudo, ele, amém. Aí eu falei, pastor, eu Edson, eu conversei com o Edson, você autorizou. O que você acha? Fulano está dizendo, por exemplo, igual a Andréia. A Andréia já foi pastor, não, bota a pastora Andréia para dar um estudo. Aí a Débora foi o Edson. Aí eu já falei de outro irmão. Aí ele, amém, está autorizado. Eu falei com o pastor, não, vamos embora. Está terminando a cura da alma, vamos ver se dá para a gente fazer. Nós vamos analisar ele. Amém, é assim que funciona, irmão. As coisas funcionam dessa maneira, para Deus abençoar, para Deus não deixar a obra cair. E a obra tem que ser sempre assim, desta maneira, respeitando nossos pastores, nossos senhores, irmão. Lá no trabalho é assim, se você fazer alguma coisa que o teu patrão não está sabendo, se der errado, se der certo, ele fica quieto. Mas se der errado, a chapa vai esquentar do teu lado. É assim ou não é? Lá no trabalho é assim. Na vida material, as coisas funcionam dessa maneira. Aí você vai e faz uma coisa que você não pede do seu patrão autorização. Aí você vai, faz e dá errado. Você fez com autorização de quem? Quem mandou você fazer? Se você tiver um cargo, é arriscado até você perder o cargo. E na casa do Senhor, você está desmoralizando o seu pastor. Que às vezes, de repente, você não vai me tirar do presbiteriano, não vai me tirar do presbitério, não vai me tirar de ser diácono, não vai me tirar de ser obreiro. Mas ele vai ficar chateado, vai ficar magoado, que não foi respeitado como pastor. Tem pessoas que às vezes é igual aquela ovelha, né, que desgarrou da 99. Aí o pastor ainda com carinho vai lá e pega ela, traz, cura as feridas, se feriu todo, se machucou todo, se arrebentou todo. Mas o pastor cuida dela e dá, não, calma aí, é aqui. Fica aqui no meio das outras. O pastor é assim. E a gente tem que valorizar o nosso pastor. Esse livro fala muito sobre pastor. Quem está lendo, está estudando, está vendo, está falando muito. Amém, meu irmão?
Parece que ele botar na prova. Aleluia. Muitas pessoas estão dizendo, até os obreiros e os presbíteros, estou lá no 6. Muitas pessoas estão dizendo, capítulo 6, top 6. Muitas pessoas estão dizendo, até os obreiros e os presbíteros estão dizendo que essa declaração, como discutimos no estágio político da deslealdade, sugere que você tem falado com a pessoa a respeito do seu líder de forma negativa. Elas percebem sua deslealdade e sua desprovação para com a cabeça. É por isso que eles são capazes de dizer coisas negativas a você com real a ele. Uma pessoa desleal tem ouvido para ouvir coisas negativas que muitos estão dizendo. Observe qualquer um que chega até você com esta frase, estão dizendo, muita gente estão dizendo. Ele não fala eu estou dizendo, ele fala muita gente estão dizendo. A pessoa desleal é assim, ele nunca, eu sou, fui eu que fiz, errado fui eu. Não, eu ouvi falar. E se você chegar na delegacia, você, eu ouvi um assalto, tal. Você ouviu, você viu. Aí você, não, eu ouvi falar de um assalto. Aí já muda, não, você tem que ver. Se você vê, você testemunha. Agora se você ouviu falar de um assalto, não adianta nada. Entendeu? Então a pessoa, às vezes, os Israel sempre é assim, eu ouvi falar do pastor, eu ouvi falar, olha só, Roger, eu ouvi falar que o grupo jovem, ó, tá fraquinho, tá isso. Aí o Roger fala, ouviu falar, quem falou? Ele não sei, aí o Roger quebra ele. É assim ou não é assim? Irmãos, olha só, fulano falaram contigo, falaram para você que você é isso dessa maneira. Quem falou? A gente tem que ser assim, quem falou? Fala, mostra, prova. Você está sendo leal, irmão. Então a nossa vida tem que ser dessa maneira. É sim, sim e não, não. Passando disso, procedência maligna, irmão. A palavra do cristão é essa, sim, sim, não, não. Você nem sempre está certo. Lembre-se de quando um pastor me falou que eu não estava sempre certo. Naquele tempo apenas deixei passar essa afirmação. Mas conforme eu pensava nisto, percebia que ninguém está sempre inteiramente certo. Ninguém, exceto Deus, é sempre 100% correto. Esse insurgente, né, de fato me enviava outra mensagem. Ele estava dizendo, você está fazendo a sua maneira, como de costume, mas você não está certo desta vez. Ele estava dizendo que não me apoiava no que fazia. Ele estava informando-me que iria apenas seguir o fluxo porque eu tinha poder de feto. Seus olhos flamejavam de ódio à medida que dizia esta palavra, você não está sempre certo. Irmãos, eu lembro de uma situação, me lembrou aqui agora, da situação de um camarada lá na igreja, que ele foi tirado do departamento de libertação, trabalho de libertação. O pastor tirou ele e botou outro. Ele como presbítero em cima do púlpito, acabou o culto, o pastor fez assim, apertar a mão dele, ele foi e fez assim, porque o pastor tirou ele. Aí eu me lembro do pastor Vando, né? Eu sei que quando o líder é bom, quando eu tiro ele continua sendo a mesma coisa comigo. Falou isso, que maravilhoso. Eu sei quando o líder é bom, quando eu tiro ele da liderança, ele continua a mesma coisa comigo, ele me convida para comer na casa dele. Falou isso. É tremendo isso, irmão. A vida da pessoa acha que está agarrado no cargo, acha que a pessoa não, fica com ódio do pastor, fica furioso, mas não é assim, as coisas não funcionam dessa maneira. Vai dando lugar para outro trabalhar. Eu estou aqui hoje, pastor S, daqui a pouco pastor Vanil, só descansa um pouquinho, vou botar outro. Amém? Amém, irmãos. Pode botar e vou dar apoio, vou continuar vindo, irmão. Louvado seja Deus. Na outra igreja eu era líder de trabalho de missões. E quando eu fui entregar, o pastor pediu para eu não me entregar. Não entrega agora não, segura mais um pouquinho. Tá bom, vou entregar, pastor, espera mais um pouquinho. Aí ele perguntou, quem você indica para assumir o teu lugar? Eu falei assim, ó, eu indico fulano, ciclano, beltrano, tal, mas o fulano eu não indico.
Por que você não indica o fulano? Porque é um inepto, é um menino na obra de Deus. Eu já trabalhei com ele, trabalho de libertação, já deixou a caixa de som, ele sendo o primeiro, largado na minha mão e foi embora. Então eu não indico ele. As coisas têm que ser com responsabilidade. E quem o pastor colocou? Colocou o camarada no meu lugar. O camarada não ficou nem 3 meses. Fez justamente o que eu falei para ele. Então as coisas, às vezes as pessoas não escutam. As pessoas com experiência. Então a experiência é a voz da verdade, né? Pedi isso com a tua mãe. A mãe do pastor Vani. Às vezes vê a pessoa com o cabelo branquinho assim, caladinha dela lá na igreja lá, mas tem uma experiência, irmãos. Meu Deus. Como eu aprendi com Sebastião Gomes. Homem que não tinha nem estudo, irmão. Ele ainda era compositor da obra de Deus. Ele falava, cantava cada hino lindo. Como eu aprendi com aquele homem. Cada ensinamento daquele homem, ele falava de um ensinamento tão assim, no estudo bíblico que ele dava, era tão maravilhoso, que ele gravava os versículos, na cabeça dele e falava, está escrito em tal lugar, mas ele não tinha estudo. Tremendo. Eu falei, Senhor, tremendo isso. Mas louvado seja Deus, irmãos. Glória a Jesus. 8. Você é orgulhoso e difícil de trabalhar em conjunto. Você é teimoso. Aí está dizendo aqui, essa pessoa já não admira mais ou não confia nas decisões do seu líder. São palavras de alguém que é crítico e desconfiado. Um bom líder tem de ser firme e forte. Quando uma pessoa está cheia de deslealdade, ela vê a força e a firmeza com teimosia e orgulho. Se você olha para o seu líder com olhos de amor, você verá que ele é uma grande pessoa. Todavia, se você olha para ele com os olhos de rebeldia, você verá o mal nele. Olha só, é verdade ou não é verdade? Que meu pastor, poxa, meu pastor só bota fulano para trabalhar, eu não tenho tempo para mim. É isso, você vê ele dessa maneira, você está sendo rebelde. Aí você acha que o pastor é rebelde, acha que o pastor é rebelde. Mas quando você olha o teu pastor com um lado amor, com amor, você vê que aquilo que você pensava não é nada daquilo. Aí, de repente, varão, vem cá, varão, olha aqui. Aí vem dentro do Espírito Santo de Deus mesmo, fala assim, calma aí. Esse camarada está pensando que meu servo é isso, eu vou usar meu servo agora para falar com ele. Aí o Espírito Santo de Deus trabalha dessa maneira. Vai lá, manda o pastor chamar ele, o pastor chama ele, faz isso para mim. Aí ele já está vendo com os outros olhos. Não, meu pastor, não é isso que eu pensava, não. É tremendo, né? Amém, Edson? Amém? Pode ir. Amém? 5 minutos. Louvado seja Deus. Vamos no 9. Foi dito a um colega meu pastor, pastor, há muito medo nesta igreja. Há muito medo nesta igreja, mas quero que você saiba que não tenho medo de você. Quer dizer que tem muito medroso aqui nesta igreja, mas eu não tenho medo do Senhor. Essa pessoa estava falando a partir de um espírito de desafio. O que ela queria realmente dizer era: irei enfrentá-lo se necessário, porque não tenho medo de você. Aí ele chega dessa maneira, aí quer falar mal do teu pastor, ainda quer desafiar. Ele não pode fazer isso, ele vai ao contrário, ele fala tudo ele é o contrário. Poxa, marcar reunião, estudo bíblico, poxa, que é isso? O pastor está ficando doido de novo. Por que não marca reunião no dia de sábado? Por que não marca de segunda-feira? Vai marcar no estudo, vai marcar reunião na quarta-feira. Pô, marcar para perder o trabalho para marcar reunião. Ele é todo o contrário. Se, poxa, chega uma hora mais cedo para você queimar, que acabou, chegar mais cedo, já vamos orar na oficina de oração. Já ora na oficina de oração, a gente vai chegar mais cedo para quê? É tremendo, irmãos. Pessoa dessa maneira, ele tem um espírito de deslealdade mesmo. Ele é um líder totalmente ao contrário de ser um líder normal. Ele é um líder negativo. Tem pessoas negativas que estão no seu meio, que isso é em todo lugar, irmão. Eu me lembro de ontem mesmo aconteceu isso comigo lá no serviço. Tem um grupo que
que pega, agora eu me lembrei agora, se eu me fez lembrar, pega meio-dia, vai até 10 horas da noite. São 3 gari mais um encarregado. Aí eu vi a menina que trabalha com a gente, voltou de Feira Horizonte, fresquinha. Eu pedi ela para fazer um serviço. Poxa, tá querendo arrancar meu couro, hein? Tá querendo, porque eu voltei de férias, quer arrancar meu couro? Aí eu falei assim, não quero arrancar seu couro não, estou pedindo para você fazer, que tem uma necessidade no setor para fazer. Assim que eu falei para ela. Há uma necessidade no setor para fazer. Como eu estou sendo cobrado, eu estou te pedindo. Falei para ela. Nó mansidão. Ah, porque não bota fulano que pega 10 horas? Eu falei assim, não, porque o fulano tem atribuição, tem que fazer o serviço que tem que ser feito. Essa atribuição cabe a mim. E eu estou aqui, como você está sobrando, estou pedindo para você fazer. A pessoa, ela tenta ser líder no teu lugar. Tenta querer mandar. Isso acontece no trabalho e acontece também na igreja. Acontece na igreja. E se deixar, ele cresce. Meu pastor, porque o trabalho de estudo bíblico não pode ser outro dia, mais cedo. Pode ser no domingo, antes da oficina de oração. Ah, o pastor falou assim, não, é melhor assim. Aí ele fica com raiva do pastor falar isso. Nossa, pastor, não foi a minha ideia. É assim, dessa maneira que funciona. Tem pessoas que rema contra a maré, né? A maré está indo, está aí tudo bem, está fluindo bem. Ele rema. Se o furo está no barco, está todo mundo no mesmo barco. Aí o furo não é do lado dele, se não é do meu lado, que se dane. O furo do lado de lá. Tem pessoas assim, negativas. Existe? Existe. E nós estamos aqui para cuidar disso. Nós temos que observar isso. O livro nos ensina isso. Se vê, nós temos que falar, irmão, presta atenção no fulano. No culto de quarta-feira, eu estava ali, e na hora da oração, eu vi uma irmã que postou na coluna assim, aí eu olhei para Raquel e fiz, Raquel. Pedi a Raquel para ficar atento. Ela postou na coluna, então, e às vezes a pessoa, irmãos, se a gente não vigiar, o inimigo quer fazer vergonha na irmã. Quer fazer vergonha na igreja. A gente tem que ter cuidado. E o pastor sempre fala isso em reunião. É uma realidade. Isso, por que eu falei isso para Raquel? Porque eu botei em prática o que eu aprendi no dia 4. Porque eu não sou manso, nem sou intercessor. Mas eu pedi a Raquel para ver quem é o tal, para ver. Ele falou assim, obreiro, se vê, fala. Aquilo ali ficou no meu ouvido. Eu estou obedecendo meu pastor. Entendeu? Então eu chego, ó, atento. Então a gente está vendo e está falando. E isso é bom, irmãos. Você vem para a reunião, você ouve, você aprende e coloca em prática. Isso é muito bom. Amém? Amém? Ou quer que eu vou mais? Amém. Deus abençoe os irmãos, tá, irmãos? A gente está aqui porque eu vou passar para o Edson. Ele vai fazer a conclusão aqui. Edson não, Miquel, né? Miquel que vai fazer a conclusão final. Deus abençoe, tá bom? Miquel. Amém. Deus abençoe os irmãos, tá, irmão? Desculpa alguma falha aí. Glória a Deus, irmãos. Se é para o Senhor, pode ser melhor, irmãos. Sei que tá frio, bate aquele soninho, mas é muito bom. Amém, irmãos? A pergunta que eu quero fazer para os irmãos, todo mundo meio quietinho, não sei se é o frio, deve ser o frio, né? Os irmãos aprenderam nessa noite? Os irmãos têm aprendido? Eu queria fazer uma observação. Quando eu falei no tópico 30 sobre o ser humano em geral, nós não transferir a culpa
Aí eu estava pensando lá atrás depois, porque a gente se preocupa muito naquilo que a gente fala, principalmente porque é gravado. Aí eu dei o exemplo de Cristo. Eu não sei se eu falei que Jesus errou, porque isso seria uma heresia. Então, quando eu dei o exemplo de Cristo dentro desse assunto, é para mostrar que ele não teve vergonha em demonstrar a fraqueza. E quando você erra e assume o erro, você de certa forma está demonstrando uma fraqueza, uma falha sua. Porque o que é errar se não uma falha humana? Um erro. Então só foi nesse sentido, pelo amor de Deus, tá? E se porventura eu tivesse falado que Jesus errou, por favor, irmão, levanta a mãozinha aí, pastor. Isso não procede não. Daí eu vou me retratar, porque nós somos passíveis. Nossa, que coisa horrível isso que inventaram para a gente usar. Nós somos passíveis de erro, inclusive aqueles que estão falando. Eu achei lindo, não que eu seja, pelo amor de Deus, não vou confundir uma espiritualidade com política não, irmãos, mas eu achei muito nobre a atitude do presidente. Essa semana ele, com todas as letras, falando que havia errado em um pronunciamento que ele havia feito 1 ou 2 dias atrás. Eu achei aquilo muito bonito, porque uma alta autoridade política do país falar com todas as letras, eu errei. E o que estamos estudando? O ser humano assumiu seus erros. Ele não deu rodeio não, ele falou com todas as letras. Eu quero aqui me retratar, houve um equívoco, eu errei, e é isso, isso, isso e isso. Eu achei aquilo tão nobre, tão bonito. Porque às vezes nós como cristãos não queremos assumir erros, conforme eu estava falando inicialmente na introdução. Mas que o Espírito nessa noite tenha palestrado conosco, eu tenho certeza que ele palestrou. Não somente naquilo que eu abordei aqui inicialmente, mas naquilo que foi trazido pelo nosso presbítero, Luiz, sempre esqueço o teu nome. Eu lembro na pregação, eu estava pregando aqui, falei o nome de todo mundo e ele foi apontando para o senhor e fazendo assim para alguém, ver se alguém me salvava, e o pastor Silvio me salvou. Ai, Jesus. Irmãos e irmãos têm aprendido? Tem alguém que, pastor, eu quero fazer dentro do que foi abordado desde o início, eu quero fazer um apontamento aqui, posso? Fica à vontade, pode até vir aqui na frente, se tiver coragem. Aqui na frente as suas pernas tremem, não é fácil não. Mas se você quiser já ir se acostumando, pode vir, não tem problema, pastor, eu quero falar 5 minutos. Tem, dentro do assunto que nós abordamos. Tem alguém que quer falar alguma coisa, trazer um apontamento, ou até mesmo tirar uma dúvida? Ninguém? Podemos terminar? Mas antes de terminar, eu queria pedir algo para aqueles que pudessem. Hoje é o aniversário do nosso presbítero Geraldo e de mais 3 pessoas. Como não veio ninguém, acredito só o presbítero Geraldo que vai vir, como de costume ele sempre vem. E nós fizemos uma surpresa. Aqueles que puderem ficar, ele já está chegando, mais uns 10 minutinhos, vamos ter aqui um refrigerante e um bolo. Aqueles que quiserem, tá? Vamos fazer aqui a conclusão, o término. Eu vou ficar um pouquinho, não custa nada. Aí você fica mais 10 minutos, eu acho que no máximo mais 10, 15 minutos ele vai estar chegando aí. Nós queríamos honrá-lo por ser o nosso líder de obreiro e um servo de Deus. E nessa oportunidade nós pedimos contribuição de alguns irmãos. Quero agradecer aqueles que colaboraram com a quantia de R$15. Deus abençoe vocês, tá? Tem aqui atrás um bolo escondido com refrigerante. Tá bom, irmãos? Entenderam? Ele tá chegando aí. A esposa dele disse que mais uns 15 minutos ele chega. Evangelista Miqueias, fazendo as considerações finais. Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. O pastor Edson tinha perguntado aqui a respeito, se alguém se lembrou, e eu quero puxar aí na consciência de vocês, porque o assunto de hoje retratou muito lá no princípio, das nossas aulas antigas, que foi lá acho que capítulo 2, que fala sobre os estágios da deslealdade. Alguém aqui conseguiu captar um dos estágios da deslealdade? Alguém se lembra de um dos estágios da deslealdade? Quem poderia dizer? Omissão.
Alguém mais? Só para dar uma puxada mesmo na consciência. Os estágios da deslealdade. Alguém se lembra de um? Oi? A quinta coluna. Muito bom. Alguém mais? Se você não se lembra do nome, se lembra de alguma coisa. Desertor. O independente. Alguém já se lembrou de alguma coisa. Alguém se lembrou de mais um? Um aqui que foi falado bastante, irmãos, foi do estágio político, que vem logo em seguida vem também o crítico, né? O crítico e o político é assim, fantástico saber sobre isso. Eu mesmo estive enquadrado porque eu lembrei de falas minhas, de posturas minhas, não só de pessoas. Levantar uma crítica não é ruim, irmãos. O problema é quando você é sempre crítico. Sempre crítico. Nada tá bom, como foi ministrado aqui na aula. E o político, o problema de você ser muito crítico é que às vezes você se torna até um político, que você vai disseminando. Não, porque o nosso presbítero Luiz Antônio, o tênis dele, o sapato que ele usa. Aí daqui a pouquinho, você ouviu, o irmão falou de sapato. Eu ouvi, falou de sapato e da camisa. Aí você vai disseminando. Então falou de algumas coisas do estágio da deslealdade. É bom a gente sempre lembrar. Vocês que têm PDF, quem tem um livro aqui em PDF? Então, você que tem PDF, você que tem o livro em mãos, vai lá no capítulo 2, os estágios da deslealdade, dá uma recapitulada, porque, irmãos, falam assuntos assim, extremamente importantíssimos para o crescimento do corpo de Cristo, né, Pri? Então, amém, irmãos. Se coloque de pé.